Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Matheus, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural, e hoje eu estou aqui para fazer a análise do exercício supino, naquela pegada de análise da técnica do movimento, aspectos referentes à programação e também situações de aplicabilidade. Então, dê uma força ao canal e deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força, powerlifting, strong e halterofilismo, sempre te trazendo informação de maneira honesta. Siga também no Instagram @Força Estrutural. E se caso tu precise de consultoria online ou programas de treinamento já prontos na planilha de Excel, na descrição eu vou deixar, beleza? E também na descrição eu vou deixar o WhatsApp do pessoal da Lava Jato Elite, para aquelas pessoas que são daqui do Distrito Federal, que estão precisando daquela lavada no carro. Pois o pessoal da Lava Jato Elite, além de fazerem a lavagem americana completa, eles também fazem lavagem residencial. Então, entre em contato com o pessoal da Lava Jato Elite e faça teu orçamento. Então, chega de enrolar, vamos ao que interessa. Para começar, o supino é um exercício baseado no padrão de movimento humano normal. É um exercício grande que envolve muita massa muscular, que é uma pressão vertical, porque qualquer ser humano na face da Terra, em condições normais, é capaz de tomar a ação de afastar algo para longe de ti. Exatamente é esse o padrão que o supino é baseado. Na realidade, então, o supino, como qualquer outro exercício básico, é um movimento humano normal, comum, que nós colocamos uma sobrecarga em cima. E nós usamos a barra porque a barra é ergonomicamente perfeita. Ela se adapta a diversas antropometrias da espécie humana. A primeira coisa que nós temos que olhar é a pegada. As pessoas, quando vão fazer o supino, têm a irritante mania de querer fazer a pegada falsa, também chamada comumente de pegada suicida. Não é à toa, porque o risco da barra acabar escapando e acabar vindo no peito direto, sem freio nenhum, é grande. E não há justificativa nenhuma do ponto de vista mecânico para se fazer a pegada falsa. É pura e simplesmente inércia comportamental, de viu alguém fazendo, alguém famoso de preferência fazendo, e aí achou legal e resolveu imitar, sem pensar nada, porque não tem nenhuma justificativa mecânica para se fazer a pegada falsa. Algumas pessoas que já experimentaram fazer a pegada envolvendo o polegar à barra sentem algumas dores no punho, e aí se justifica de fazer a pegada falsa, essa maldita pegada. Mas é burrice. Isso ocorre por causa de um posicionamento técnico-mecânico ineficiente. O que normalmente as pessoas fazem é colocar a barra muito aqui em cima dos calos. E aí nós temos a aceleração da gravidade que está empurrando a barra para baixo, e aí essa barra ela vai pesar e vai acabar gerando um estresse aqui no punho. Óbvio, vai sentir dor e a pessoa vai querer fazer a pegada falsa, que é mais fácil de colocar a barra aqui. Mas isso é mecanicamente menos eficiente. A pegada mais correta é o que comumente chamam por aí de pegada bulldog, onde nós colocamos a barra aqui, fazemos uma leve rotação interna e aí fechamos a barra. Porque daí quando nós olhamos a barra lateralmente, nós vamos ver que ela está bem em cima do antebraço e não gerando estresse sobre o punho e ainda tendo a segurança do polegar. Beleza? O segundo ponto que nós temos que olhar na técnica do movimento supino é a trajetória da barra. O supino é um único exercício dos exercícios básicos que nós não vamos ter uma trajetória 100% vertical. Ela vai ser um pouquinho diagonal, por causa que é o seguinte: se nós, após tirarmos a barra de suporte, nós descemos verticalmente, muitas pessoas vão tender a fazer com que o húmero fique muito abduzido, fazendo esse movimento. Vai ter algumas pessoas que vai justificar que recruta mais peitoral, não sei o que lá, tal. Ok, só que tem um pequeno problema. Nós temos o músculo supraespinhal que sai lá da escápula e que passa embaixo do processo acromial e que se insere aqui no húmero. Desse jeito, nós vamos fazer com que o tempo todo o húmero fique pressionando o tendão do músculo supraespinhal contra o processo acromial. E assim, isso pode acabar te fazendo parar numa mesa de cirurgia, porque com peso leve pode nem ser muito estressante, mas quando os pesos vão ficando mais pesados ou o volume vai ficando muito alto, vai agredindo, até que, como eu disse, tu pode acabar parando numa mesa de cirurgia. Então, em vez de ficar fazendo com o húmero muito abduzido, supino, por causa que isso vai lhe tender a provocar lesões, nós vamos fazer então com que a barra desça mais próximo aqui do processo tifoide. Por isso que a barra não vai ter uma trajetória 100% vertical, por motivo de força maior, por motivo de saúde do ombro. Só que isso cria um problema. Nós vamos ter um braço de momento entre a articulação do ombro e a barra.
Ou seja, nós teremos um momento, então uma força rotacional. E aí, então, para nós conseguirmos reduzir esse braço de momento e fazer com que a trajetória da barra fique um pouco mais próxima da vertical, mas não vai ficar vertical, é justamente nós fazemos a retração da escápula e a depressão dela, para fazer com que o peitoral eleve. E então, essa distância ela vai diminuir. Essa retração e depressão da escápula, ela vai fazer criar sim um arco na sua coluna vertebral. Mas aqui eu estou falando de um arco leve, simples. Eu não estou falando do arco de powerlifters, que vai envolver outras coisas também, né? Como colocar os pés bem para trás mesmo, só encostar só a parte inferior do glúteo para acentuar bem o arco, para reduzir ao máximo a amplitude de movimento. Mas isso aí é especificidade do esporte, é os atletas tentando roubar dentro das regras. Entendeu? Tá tentando tirar vantagem dentro das regras. É outra história. Esse arco que eu tô falando é só realmente para diminuir essa distância, né, do braço de momento que eu tinha falado antes. Esse arco ele vai reduzir um pouco a amplitude de movimento, claro, mas ele tem outras funções também. Esse arco ele também vai facilitar tu contrair as dorsais durante o supino, para estabilizar tanto a articulação do ombro quanto a coluna vertebral, por causa da anatomia das dorsais, né? Insere o húmero, a face toracolombar, que pega uma quantidade enorme ali da sua coluna vertebral, né? E falando em dorsal, em coluna, uma coisa importante é mais para baixo, a articulação do quadril. No supino tem que manter o glúteo contraído o tempo todo, até com os joelhos um pouco mais para fora, para poder facilitar isso, e pés bem plantados, firmes no chão. Com a contração do glúteo, nós ajudaremos a estabilizar todo o segmento, por causa que se nós olharmos bem a anatomia, a sua dorsal direita, ela está ligada com o glúteo esquerdo, e a sua dorsal esquerda está ligada com o glúteo direito, via face toracolombar, como se fosse um X mesmo. Então nós contraímos aqui e contraímos embaixo também, deixando a estrutura mais sólida. Claro, também reforçando ali com toda a parede abdominal, fazendo com que todo o tronco fique mais firme, vire um melhor transmissor de força. Então nós temos no supino uma quantidade absurda de massa muscular sendo solicitada. Os músculos do peitoral, né, claro, né, que vão fazer a adução do húmero, deltoide, todo ele, tríceps, bíceps também, porque ajuda a estabilizar e tudo mais, dorsal, como eu havia dito, toda a musculatura abdominal, glúteo, até as pernas, principalmente assim quando os powerlifters, né, usam o impulso provido pelas pernas para ser transmitido sobre todo o corpo e ajudar na subida do movimento, mas isso aqui é outra história, mas até os músculos das pernas nós conseguimos usar no supino. Então o supino não se trata de apenas um exercício de peitoral. E um dos objetivos realmente desse canal é fazer com que as pessoas parem de ficar pensando no treinamento, ficar pensando em exercício, ficar pensando em grupo muscular, e sim em padrão de movimento. Porque em vez de nós ficarmos pensando em recrutar músculo X ou Y, por que nós não pensamos em recrutar todos eles? Não termos músculos favoritos, e sim todos os nossos grupos musculares são os nossos grupos musculares favoritos. Não é verdade? Faz sentido, né? Agora aqui alguns pontos importantes. Algumas pessoas tendem a sentir dor no cotovelo durante o supino, mas não culpe seu supino. Muito provavelmente o erro está no agachamento. Aquela história de colocar o cotovelo embaixo da barra para ficar sustentando a barra com as mãos. E aí, né, a gravidade acelerando a barra para baixo vai transmitir esse peso para o cotovelo, pode desenvolver epicondilite medial ou lateral. E aí tu vai acabar sentindo no supino, porque no supino diretamente está tendo ali um estresse sobre a articulação do cotovelo, né? Não só do peso, mas seu tríceps ali estendendo o cotovelo. Então, tu pode acabar sentindo ali. Então, se tu sente dor no cotovelo no supino, dá uma olhada como tá a sua técnica no agachamento, como está o seu posicionamento das mãos e do cotovelo no agachamento, tá? Outras situações também, algumas pessoas podem acabar sentindo dor no bíceps na hora do supino, principalmente aqui na região mais proximal do bíceps. Provavelmente seja algo relacionado à técnica incorreta no agachamento. Isso também pode provocar. Nessas situações, além do ajuste lá no agachamento, uma coisa que pode ajudar é, antes de começar o supino, pega a barra, né, vazia mesmo, e faz a flexão de cotovelo com um pouco de flexão de ombro para usar mais o bíceps, né, que ele é um dos flexores de ombro também, umas 2, 3 séries de 20 repetições só para realmente jogar um fluxo sanguíneo ali. Isso tende a aliviar muito essa questão de dores, a prevenir dores, tá? Só uma dica. Uma dica importante é assim um posicionamento inicial, né? Quando nós nos colocamos, né, embaixo da barra, né? A barra está guardada.
fique ali mais ou menos, a barra mais ou menos na altura dos olhos. Porque se a barra estiver mais ou menos ali na linha do nariz ou da boca, pode ocorrer de no meio do movimento bater no suporte, e aí uma tragédia pode acontecer, né? Se estiver com peso super pesado. Acho que todo mundo já bateu uma vez no suporte, porque estava muito próximo da estrutura. E algo muito importante é fixar em todas as posições. Então, tirou a barra do suporte, fixa. Faz o movimento, fixa, guarda. Não queira já tirar a barra de suporte já fazendo o movimento, querer finalizar a barra já guardando. Tenha calma, fixa bem, principalmente nessa parte da finalização, porque tem o fator fadiga ali de querer guardar já a barra. Porque é o seguinte, como eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre, se caso tu morrer no meio do caminho, a barra vem no teu rosto até na tua garganta. E o supino é o único exercício que realmente tem potencial para te matar, justamente por causa desse fator. Então assim, se caso acontecer de tu morrer no meio do caminho, é melhor a barra voltar para o teu peito do que para a tua garganta, não é verdade? Então, certifique de finalizar corretamente o movimento e guardar a barra. Aspectos referentes à programação. O supino, por ser um grande exercício básico, baseado no padrão de movimento, como eu havia dito, ele é extremamente adaptável a diferentes zonas de intensidade, a diferentes objetivos. Então assim, supino dá para tu usar séries de uma repetição, seja máxima ou bem próxima a isso, a séries de infinitas repetições, como eu disse, dependendo do seu objetivo. E assim, olhando pela frequência, eu recomendo ficar ali olhando para 2, 3 vezes na semana, até olhando mais para 2 vezes na semana, porque normalmente quando se aumenta muito a frequência no supino, principalmente assim com pesos mais pesados, tende a fazer com que o ombro fique um pouco mais, digamos, fragilizado ou mais propenso a ocorrer alguma lesão nessa região, mas até em relação ao desenvolvimento, até também, né, pelo peso absoluto que tu levanta nos dois exercícios, né, comparando, né, o supino tu consegue levantar muito mais em relação ao desenvolvimento. E aí nessa ideia, principalmente assim quando tu passa do período iniciante, recomendo assim alternar na mesma semana um dia assim mais pesado com repetições mais baixas e outro dia com peso mais moderado e repetições um pouco mais altas. Por exemplo, no primeiro dia, 3 séries, 3 repetições com 87,5% da força máxima, dia mais pesado, e o segundo dia com 65% da força máxima, 3 séries, 10 repetições, mais moderado esse dia. Isso tende a funcionar muito bem para a saúde do ombro. E situações de aplicabilidade. Como um grande exercício básico, ele vai estar sempre presente, ou quase sempre presente, em qualquer bom programa de treinamento básico de força. Não tem jeito, por causa que ele é baseado num padrão de movimento humano normal, né? Dá para envolver muita massa muscular, consegue progredir por décadas a fio. Obviamente, na situação de aplicabilidade dele, é no powerlifting, né, que é especificidade, agachamento, supino e deadlift, então ele de qualquer maneira ele vai ter que estar no programa. Ele também pode ser usado como um excelente assistente para strongman e halterofilistas, porque nesses esportes normalmente não se tem pressões verticais, mas como ele fortalece bastante os grupos musculares que vão participar de movimentos mais horizontais, então ele acaba ajudando. Então é um ótimo assistente para esse tipo de esportes. Claramente também aquelas pessoas interessadas pura e simplesmente estética, né? Estou falando aqui do pessoal do bodybuilding, ou fisiculturismo, como queira. Por décadas, o supino vem se provado excelente construtor de massa muscular, né, da parte superior do corpo, principalmente do peitoral. Então, para aquelas pessoas interessadas em estética, ele sempre ajuda. E também outra situação são reabilitações de lesões, né, principalmente do ombro, talvez até dos cotovelos. Então, ele também pode ser usado como um agente reabilitador. Então, assim, isso mostra como o supino é um exercício assim que se adequa a várias situações, né? Por causa que ele é um exercício básico, baseado no padrão de movimento humano normal. E todos os exercícios, digamos assim, com esse pedigree, vão ter essas características extremamente adaptáveis a intensidades, a objetivos diferentes e a situações, né, de aplicação diferentes. Então, por isso que ele é um ótimo exercício, um dos melhores. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e deixa nos comentários algum exercício que tu queira que eu faça uma análise aqui com essa pegada de análise da técnica do movimento, programação e aplicabilidade. Eu vou ter imenso prazer em fazer. E não se esqueça, se precisar de consultoria ou programas já prontos de treinamento, na descrição. E sempre, absolutamente sempre, seja esforço tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!